padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o teu céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém. O Senhor nos trouxe essa palavra porque para que nós tenhamos o melhor e o maior de Deus, nós precisamos saber quem somos nós diante de Deus. Essa parábola do filho pródigo, ela resgata a paternidade de Deus na nossa vida. Por isso que é uma batalha espiritual. Por quê? Porque os gigantes, os gigantes que assolam, que tomam as nossas promessas, as nossas conquistas, todos os nossos amores, os nossos bens, esses gigantes, eles sempre nos tomam a partir de uma condição que nos coloca emocionalmente. Não uma condição de filhos de Deus, mas uma condição de escravos. Uma condição que não tem direito. O escravo, ele não tem direito. Ele não é aquele que herda os bens da sua família. Quem herda os bens são os filhos. A herança que você tem, a herança sua aqui na terra, você vai deixá-la para os seus filhos. Legalmente, emocionalmente, espiritualmente, é uma herança dada aos filhos e não aos escravos. E nós precisamos saber, então, qual é a posição que nós temos no mundo espiritual. Quando nós nos convertemos e nós nos tornamos pessoas salvas, filhos, nós nos tornamos filhos, porque temos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus, o nosso irmão mais velho, não é isso? Que Jesus veio aqui na terra para nos criar um caminho para chegarmos até o Senhor. Então ele se coloca como o primogênito entre os irmãos nossos. Então ele é o nosso irmão mais velho. Quando ele ressuscita, para onde Jesus foi? Para junto do Pai. A Bíblia diz, lá em Efésios, em Filipenses, você vai ler em várias passagens da Bíblia, que ele está à direita de Deus, o Pai, e intercedendo por nós. Nesse momento, quando nós morremos junto com ele, no nosso novo nascimento, o batismo, a gente morre e ressuscita para sermos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós passamos a estar ao lado de Jesus, aonde? No céu. No céu. Então, esse é o nosso lugar espiritual. Quando nós nos convertemos, nós assumimos esse lugar espiritual. Então, nós assumimos o senhorio de Jesus na nossa vida. Satanás, ele não pode tirar a nossa salvação, a menos que a gente apostate da fé, onde a gente abra a mão da nossa salvação. Aí é uma escolha pessoal.
Ele sabe que mesmo no último, mesmo que você esteja desviado, mesmo que você se converteu e vá embora, no último instante, sei lá, da sua vida, você pode clamar pela presença de Jesus e restaurar a sua salvação. Então Satanás sabe disso. Ele não consegue, muito dificilmente, ele consegue tirar a salvação de um cristão, mas ele tira a posição que nós temos. Durante a nossa jornada aqui na terra, de pessoas salvas, ele nos tira a posição, ele nos tira a autoridade, ele nos tira a condição de derrotá-lo. Porque nós vivemos uma batalha espiritual, mas uma batalha que foi vencida por quem? Por Jesus. Ele fala, olha, eu já venci. Né? No mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele fala, olha, vocês vão viver dificuldades, vocês vão passar por tribulações. Eu não estou dizendo que vocês vão passar pelas 1000 maravilhas porque são meus seguidores. Não, mas vocês vão ter condições de viver e passar a tribulação porque eu já venci o mundo. O que ele estava dizendo ali? Que ele já venceu Satanás. E que nós teríamos essa autoridade de vencermos Satanás. Mas Satanás nos rouba essa posição de filhos. Porque o próprio Satanás também já foi destituído da sua posição de anjo de luz. Satanás era um anjo de luz. Por rebelião contra a autoridade, o trono de Deus, Satanás foi destituído dessa posição e virou um demônio. O filho, quando é tirado da posição de filho, ele é colocado na posição de escravo. É tudo que Satanás quer. Ele pode tirar a nossa salvação, mas ele tira a nossa posição de herdeiros. E aí a gente passa a viver as tribulações que o mundo tem, que nós passamos pela vida, como pessoas derrotadas. Então nessa noite, para derrubar os gigantes, nós vamos resgatar a nossa posição de filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, se Jesus está assentado no céu, à direita de Deus o Pai, é essa a nossa posição. E ele diz, que já em Romanos 16, ele diz, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, onde está Satanás? Debaixo dos nossos pés. Onde nós estamos? No céu com Jesus. Você gostaria de ter o seu inimigo acima da sua cabeça ou abaixo dos seus pés? É óbvio que embaixo dos pés, não é? Todo inimigo tem que estar debaixo dos nossos pés e não acima, dominando, nos tornando escravos. Essa parábola é a parábola que vai nos trazer, por meio da vida desses dois filhos, essa reflexão que nós precisamos ter acerca da paternidade de Deus na nossa vida. E quando a gente fala sobre a paternidade de Deus, é claro que nós vamos ter que, nessa noite, nos haver com a nossa paternidade aqui na terra. Ou seja, com o nosso pai, com a nossa mãe biológicos. Porque a gente se relaciona com Deus. Deus é colocado como pai. Deus, o Pai. Quando fala Deus, o Pai, nos remete emocionalmente, afetivamente ao nosso Pai aqui da terra. Que por melhor que ele tenha sido, alguma falha ele teve. Que por melhor que ele ainda seja, pode ser que muitos tenham pais vivos, nós precisamos nos relacionar com Deus, superando esse relacionamento com os nossos pais. Então, nessa noite também, para que a gente possa voltar a sermos filhos e não órfãos, nós precisamos liberar os nossos pais biológicos. E quem é pai ou mãe biológico sabe que tem que se liberar, se melhorar para poder apresentar o Deus, o Pai, para os seus próprios filhos. Que é essa condição de filho de Deus, que você sabe que os seus filhos precisam ter tão arraigados dentro de si para superar o quê? As tribulações. Então, para derrubar gigantes, primeiro precisamos derrubar a maldição da orfandade da igreja. Por que da igreja? Porque nós somos irmãos. Nós somos todos membros de um corpo, cujo cabeça é Jesus. E quando nós formos reunidos como a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, lá no céu,
nós seremos todos irmãos. Irmão número 1, filho mais novo, ou podemos estar na condição do irmão mais velho, o filho número 2. Qual condição você está hoje? Como filho mais novo ou como filho mais velho? O filho mais novo, ele estava na casa do pai. Ele saiu da casa do pai. E ele precisou voltar para a casa do pai. Muitas vezes nós entramos na igreja e saímos da igreja. Nós temos o nosso encontro com o Senhor, a gente tem a nossa conversão, mas aquilo parece que não é um período, a gente sai da igreja. Isso é muito comum a gente ver também os jovens nascidos na igreja. Chega na adolescência, né, dá um comichão, eles começam a olhar por cima da cerca e eles dão linha na igreja, eles vazam. Isso é muito comum, né? A questão do filho pródigo, eles vão fazer um pit stop, né? Um test drive aí pelo mundo. Alguns conseguem voltar, muitos não conseguem, não é? Muitos voltam quebradinho. E aí a gente precisa ser, né, ajudá-lo a ser restaurado na sua condição de filho de Deus, de cristão. E muitos não têm essas, né, essa promessa de volta, enfim, acabam se perdendo mesmo, né? Então, como que você está? Você é o filho pródigo número 1 ou você é o filho pródigo número 2? E nós precisamos saber o que é que Satanás está fazendo acerca das suas emoções para tirar você da condição de filho. Porque se nós estamos na condição de filhos e não de escravos, nós estamos usufruindo da herança do pai. Esse pai aqui da parábola, o filho pediu a herança, o pai deu. Ele deu para os dois. Ele dividiu a herança e entregou para os 2 filhos. E essa herança é assim, ela é dada para nós. E é para que nós possamos realizar tudo aquilo que nós precisamos aqui na terra. Eu vi uma comparação esses dias tão bonita, dizendo que Jesus como filho, não é, que ele veio nos ensinar a ser filhos aqui na terra, ele recebeu de Deus um cartão de crédito, cujo primeiro nome era Deus, e embaixo do nome de Deus tinha o nome dele, Jesus Cristo. Então era um cartão de crédito. E ele podia gastar do jeito que ele quisesse. Só que todas as vezes que ele ia usar o cartão de crédito, ele perguntava para o pai se era daquele jeito mesmo que ele tinha que fazer. Olha só que interessante. Nós temos um cartão de crédito escrito Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo para nos ajudar, e aí vem o nosso nome, não é? E nós, como que nós estamos gastando a nossa herança? Será que quando nós vamos gastar esse cartão de crédito, a gente consulta o pai, a gente consulta o filho, ou mesmo o Espírito Santo, para saber se é daquele jeito que gasta? Todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, ele conversava com o pai, ele consultava o pai, ele orava para que o pai desse a última palavra, porque ele não gastava o cartão de crédito dele com as coisas que ele queria, ele gastava com as coisas que o pai pedia para ele gastar. Então essa condição de filho, mas um filho que tem uma relação com o pai tão íntima, tão próxima, que tem toda a herança do pai, é essa condição que o Senhor quer que nós tenhamos, é essa condição que o Senhor quer que nós possamos usufruir. O filho pródigo número 1, ele olhou por cima do muro, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não se sentia o filho, ele quis o dinheiro, ele quis a herança para ele gastar conforme ele queria, e o pai deu. O pai deu. O pai entregou nas mãos dele, o pai confiou e falou, tudo bem, pode ir. Não é isso que os pais precisam fazer muitas vezes? Mesmo sabendo que o filho não vai dar tão certo assim aquilo que ele está pensando, você não tem que ter um voto de confiança? E nós como filhos, não é isso que a gente mais quer do nosso pai? Confiança? Principalmente quando a gente é jovem, principalmente quando a gente é adolescente. As marcas mais profundas que todos nós carregamos de pai e mãe são por questões da dificuldade deles de confiarem, aceitarem aquilo que a gente estava falando, que ia dar certo ou ia fazer.
Muitos de nós podemos carregar essa condição de um pai talvez rigoroso, que não sabia dar esse limite com amor ou ensinar com amor, porque queria, né, talvez com autoritarismo, que se fosse feito isso, aquilo, a gente carrega esse medo danado desse controle que o pai ou a mãe tiveram que exercer, né, na nossa vida. E é claro que já amadurecidos hoje, a gente sabe que muitas vezes a nossa natureza rebelde também precisava ter um controle, precisava ter um cabresto mais próximo, porque a nossa natureza era exaltada, né? Exaltada, desenfreada. Mas, quando a gente experimenta isso, vai criando marcas e vão nos deixando com medo. Mas esse filho não, ele recebeu a herança e ele foi gastá-la do jeito que ele bem entendeu. Só que chega um dia que ele caiu em si. Versículo 17. E caindo em si, caiu em si. Ele caiu em si. Talvez a gente, para cair em si, a gente tenha que perder, a gente tenha que ter gasto tudo, a gente tenha que ter chegado ao fundo do poço. Essa é a condição que mais Satanás quer que a gente espere. Que a gente diga assim, eu ainda não cheguei no fundo do poço. Quando ele chegar no fundo do poço, ele vai cair em si. O poço não tem fundo. Sabe? O poço não tem fundo. E a gente precisa cair em si, e muitas vezes nós como igreja precisamos até ajudar, não é? Os membros a cair em si, porque o poço não tem fundo. Não adianta esperar o fundo do poço para voltar. Muita gente com esse, né, quando eu chegar no fundo do poço eu reajo, e está em depressão há anos, ou está em falência há anos, ou está numa vida, né, desregrada há anos, ou está morando na rua há anos. Aí, muitas vezes a gente demora para cair em si e a gente não lembra mais o caminho da volta. Mas esse filho, ele caiu em si. Ele caiu em si. Quando ele estava com fome, sem comida, já totalmente sem amigos, porque acabou o dinheiro, não é? Ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha vivido não foi o suficiente para trazer para ele benefício. Não trouxe nada, ele perdeu tudo. Então, a forma como muitas vezes a gente, né, lida com a nossa vida financeira, com a nossa vida afetiva, não é só com dinheiro, não, a gente perde tudo afetivamente também. Por quê? Porque a gente não lida bem com as coisas. Vai fazendo da nossa cabeça, a gente não consulta o Pai, a gente não tem um relacionamento com Deus suficiente para nos levar a tomar boas decisões, e chega um dia que a gente precisa cair em si. E ele cai em si e ele quer voltar para casa. Só que ele não volta na condição de filho. Ele quer voltar na condição de empregado, de escravo. Muitas vezes a gente sai da igreja, né, enfim, começa a levar a nossa vida dissoluta, a nossa vida desregrada, e quando a gente até quer voltar para a igreja, mas a gente tem tanta vergonha e medo e culpa que às vezes a gente não dá conta de voltar. Então, a dificuldade que nós temos de nos relacionar com o Pai, porque Deus, Ele se apresenta como Pai. E a gente sabe, na nossa casa, quando a gente era pequenininho, fazer alguma coisa errada, né? A mãe, ela podia dar uns cascudos e tratar a gente ainda, né? Xingava, dava uma chinelada, mas se ela falasse assim, eu vou contar para o teu pai, lascou, né? Porque era surra e era surra. Às vezes ele nem batia, né? Meu pai, ele não batia não, ele só olhava, meu Deus, né? Gelava, entendeu? Né? Meu pai controlava a gente pelo olhar, ele olhava, sumia, né? Mas era um pai extremamente rigoroso, que diante de qualquer erro, como é que ia voltar, né? Como é que ia fazer as coisas? Então, tinha que fazer, ele não tinha que saber, né? Aí ele começava a fazer escondido, porque se o pai descobrisse, o negócio era, né, muito doido, né? E esse filho tinha esse sentimento também em relação ao pai. E esse sentimento a gente tem em relação a Deus. Sabe, a Deus? O Deus que ama, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, não é? O Deus que acolhe. Esse Deus, ele fica perdido na nossa história, porque a gente está vivendo a condição do filho pródigo número 1. A gente está vivendo condições e histórias que os nossos pais marcaram nos nossos afetos, por ignorância. Não importa. Importa que a gente precisa se livrar disso para a gente voltar para a casa do Pai.
Ele quis voltar como empregado. Como empregado. Nos versículos 18 e 19, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando a gente perde a condição de filho, pelos erros, pelo pecado, pela vida nossa errada que a gente quer voltar, mas quer voltar como escravo. E aí Satanás está rindo de orelha a orelha, porque aí nós não temos autoridade para vencer a batalha. Então, se nós perdemos a posição de filhos e nos tornamos escravos, nós estamos pertencendo, entregando a nossa herança para Satanás. Como está a administração da sua herança espiritual? Como está você enquanto filho de Deus? Como está você na sua posição de filho, de filha? Como que você tem se colocado no mundo, nesse mundo, como esse filho pródigo número 1, que saiu, quis voltar para casa como empregado? É isso mesmo. Satanás sempre vai trabalhar para que a gente perca a posição de filho e nos tornamos escravos. Porque aí ele, um anjo fora da sua posição, que virou demônio, porque Satanás saiu da posição de anjo, virou demônio, ele vai querer nos colocar nessa condição de escravos. Mas quando Jesus veio à Terra, quando Jesus pisou aqui como ser humano, quando Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, ele começou integralmente como ser humano, para que nós pudéssemos nos espelhar nele, para que nós pudéssemos também ver a trajetória de Jesus, para que a gente pudesse voltar e resgatar a nossa posição de filho perdida e tomada por Satanás. Essa é a obra que Jesus veio, e ele está dizendo que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. É a região celestial que nós devemos estar. É lá que o nosso pensamento, a nossa força, é lá que nós temos que consultar o Senhor. É lá que todos os dias, antes de fazermos a nossa batalha diária, nós temos que assumir essa posição. Pai, eu sou teu filho, eu sou tua filha aqui na terra. Eu tenho a tua herança. Eu tenho que cuidar dos teus negócios. Não foi o que Jesus fez com 12 anos, quando ele estava na festa, ficou ali conversando com os doutores da lei, os pais andaram 2 dias, perceberam que ele não estava, voltaram, encontraram Jesus com 12 anos conversando com os doutores da lei. E eles falaram: filho, por que você fez isso com a gente, filho? Olha, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. E é isso que o Senhor deu para nós, como igreja, como filhos. Ele passou o negócio dele para nós. Que negócio? As vidas, as almas a serem salvas, a batalha contra o inferno, a herança que nós temos que administrar, a nossa posição aqui na terra, as pessoas que nós amamos, a levá-las a receberem também o amor do Senhor, as pessoas que nós queremos que cheguem a ter uma vida digna, decente, porque são servos, são filhos do Deus Altíssimo. Essa é a herança do Pai, foi isso que Ele nos deixou. E ele diz que se nós cuidássemos dessas coisas, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, ele já está nos dando o caminho para a gente usar o cartão de crédito dele, cujo nome foi colocado lá. Ele nos deu o cartão de crédito, ele falou assim: olha, vocês precisam resolver essa questão da orfandade, e aí sim eu vou entregar na mão de vocês o meu reino para vocês administrarem. E ele diz: olha, enquanto igreja, enquanto corpo, o inferno não vai prevalecer em qualquer circunstância na vida de vocês. Então o que Satanás faz? Primeiro, nos chama para sair da casa do Pai. Essa é uma questão muito séria, principalmente com os jovens, não é? Nos chama para sair da casa do Pai, sair da presença do Senhor, sair da condição de filho e entrar na condição de escravo. Mas nessa noite nós precisamos voltar para o colo do Pai. Deixa o Pai te abraçar. Deixa o Pai, vai quietinho para o colo do Pai. Vai quietinho para o colo do Pai. Deixa Ele resgatar você como filho. Deixa Ele fazer como esse filho mais novo. Fazer uma festa para você. Colocar a roupa nova. Colocar o anel no dedo.
uma expressão tão linda que o Adilson Forte, né, falou em Sertãozinho. Ele falou assim: pastor, uma presença um período da minha vida, o anel ficou largo demais. Achei tão bonito isso. O anel ficou largo e caiu do dedo. Então o Senhor precisa ajustar esse anel no seu dedo, no meu dedo. Porque se nós estamos vivendo como esse filho pródigo, número 1, nós precisamos ter esse anel ajustado novamente. As sandálias no nosso pé, a roupa limpa e a festa com o Pai. É isso que o Senhor quer fazer. Não é isso que diz quando um pecador se converte numa festa no céu? Então, quando nós nos convertemos, houve festa no céu. Mas quando nós voltamos para a presença de Deus, o Pai, também há festa. Ele também acolhe com alegria. Ele também acolhe, independente da vida que nós tenhamos. Porque Deus é assim, porque se Deus agisse como os nossos pais, quando nós erramos, a gente não conseguiria voltar para Ele nunca. Porque a gente está sempre com medo. O medo é uma emoção que Satanás explora demais. A gente está sempre com medo de errar, medo de não dar conta, medo de não suprir as expectativas, medo de não fazer aquilo que o papai e a mamãe querem que a gente faça. E a gente, às vezes, como pais, vai colocando níveis tão mais altos, tão inadequados até para a idade. Às vezes eu vejo exigências de pais para crianças. A criança não pode ser criança. Criança faz barulho, gente. Criança brinca, entendeu? Criança fala alto, não fica chamando atenção, parece que não pode. Ou o contrário, né? Acha que criança então pode tudo, ele não dá controle nenhum, né? Essas se incomodam mais, né? Mas o pai, ele acolhe, a mãe, ele acolhe, ele dá limite, mas dá limite com amor. Respeita a fase da pessoa, da criança, do adolescente, do jovem. Isso é exercer uma paternidade saudável. Então, o que dirá Deus para nossa, enquanto pai do nosso estágio espiritual? Então, o filho pródigo número 1, ele precisou vencer esse medo e voltar para casa, mesmo porque não tinha outra saída. Às vezes a gente volta mesmo porque não tem outra saída, não tem outro lugar, não tem outro caminho. Mas ele voltou para a casa do pai. E ele foi o quê? Acolhido pelo pai. O pai fez uma festa para esse filho. É assim conosco. Toda vez que a gente volta para Deus, que a gente volta para a condição de filho, o Senhor nos acolhe. Por quê? Porque Ele tem uma herança para nós aqui na terra. E essa herança, a gente precisa administrá-la. São os negócios do Pai que está na sua mão. Que Pai? De Deus. É o negócio dele. Esse é o negócio que está na sua mão, na minha mão. E a gente precisa, como esse filho, voltar e ser acolhido por esse Pai amoroso, por esse Pai que acolhe, que ama, que transforma a nossa vida e que nos limpa. Só que para isso, você precisa, hoje, liberar o seu pai biológico. Você precisa liberar seu pai biológico. Você precisa liberar sua mãe biológica. São as figuras de autoridade primeira da nossa vida. E a gente sempre tem enrosco com pai e mãe. Sempre. Então você precisa nessa noite liberá-los, perdoá-los, deixar eles irem. Deixa eles irem. Deixa eles, sabe, honrar pai e mãe. Não é como está lá nos 10 mandamentos? Não é para honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? É respeitá-los. É respeitá-los. É não ficar toda hora, né, brigando ou colocando as questões em cima de pai e mãe. Não dá nem mais certo isso, né? Imagina, 51 anos eu falando que é devido ao meu pai e minha mãe. Não ia colar bem, mas né, ia ficar mal o negócio, né? É feio isso, entendeu? Então você precisa liberar seu pai, precisa liberar sua mãe, para você conhecer Deus o Pai, para você ter comunhão com Deus o Pai. Uma vez eu levei um susto tão grande, a gente estava numa aula até de teologia, e aí o professor estava falando sobre a Trindade e tal, e ele falou assim: olha, vocês precisam se relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu levei um susto, eu falei assim: mas como assim? Eu me relaciono com Deus, né? Ele falou assim: então, mas esse Deus é Pai? Esse é o Deus Pai que você tem na sua vida? E aí eu levei um choque, porque imediatamente eu me remeti ao meu pai biológico. Então Deus o Pai, veio lá o seu Benedito.
E imediatamente eu falei, não, eu não me relaciono com Deus o Pai. Eu me relaciono com Deus o Pai a partir daquela experiência que eu tive com a paternidade, né, junto ao meu Pai. E Deus o Filho, que é Jesus Cristo. Como você se relaciona com Jesus Cristo, que é Deus? Eu caí em mim e falei, mas espera aí, parece que eu não me relaciono muito assim com Jesus Cristo, não. Então, você tem que se relacionar com Jesus. Ele é o irmão mais velho, é um homem que andou aqui na terra. E aí eu comecei a me debruçar sobre a vida de Jesus, eu comecei a ler e eu comecei a observar como Jesus se relacionava com as mulheres. Para mim foi um resgate do meu feminino a partir do relacionamento com Jesus Cristo. A partir desse homem decente, esse homem que respeita as mulheres, esse homem que amava as mulheres. E isso eu pude ministrar a uma mulher essa semana, numa visita que nós fizemos com eu e o pastor Lúcio, onde eu falava para ela, olha, ela é tão detonada pelos seus relacionamentos com homens, a começar com o pai dela. Eu falei, olha, se relaciona com esse Jesus. E fui falando da pessoa de Jesus Cristo para ela, ela foi se emocionando. E eu fiquei tão feliz, falei, puxa vida, eu já consegui ter Jesus nessa referência tão arraigada que conseguiu me levar ao meu feminino de uma forma tão próxima de Deus. E aí vem o Espírito Santo, né? Esse que nos inunda, que traz os nossos dons. Esse filho tinha enrosco com o pai. Todos nós temos enrosco com o nosso pai. E você precisa liberar seu pai, porque Satanás explora isso da nossa vida. Explora os exageros dos nossos pais. Explora as ausências dos nossos pais. Filho pródigo número 1 voltou. E aí sim, ele teve que ser restaurado na posição de filho. Mas a gente vai crescendo na igreja, a gente vai caminhando, e todo mundo quer ser o filho pródigo número 1. Todo mundo quer ser o filho que volta para a casa do pai, e o pai recebe com a festa e põe a roupa legal, né? Todo mundo quer ser a ovelha perdida, todo mundo quer ser a ovelha negra, não é politicamente correto, mas é assim que a maioria fala. Todo mundo, né, quer ser esse que volta, esse que, eu tenho aquela história, né? Eu trabalhei muitos anos com usuário de drogas, e aí nos depoimentos dos usuários de drogas, cada um foi pior que o outro, não, porque eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu usei tanto, aí o outro vem falar, não, porque eu matei mais que você, eu roubei mais que você. Todo mundo quer ter essas histórias tristes aí, essas histórias, né, que no fundo parecem legais para contar. Mas a gente não se dá conta que a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai ficando na igreja e a gente se torna o filho pródigo número 2. A gente se torna o filho pródigo número 2. O filho pródigo número 1 já foi minha fase. O dia que eu confrontei que eu era o filho pródigo número 2, eu fiquei com tanta vergonha. Como que é que o filho pródigo número 2 se comporta? Ele também não é filho. Porque ele chegou para esse pai e falou assim, mas o senhor, eu sempre trabalhei, sempre fui teu escravo aqui. E esse teu filho, ele não fala nem a palavra pai e nem a palavra filho. Ele era um empregado, ele tinha a herança, ele tinha recebido a herança como o outro, ele continuava com o pai, continuava usufruindo da vida com o pai, e ele queria se alegrar e fazer uma festa dele com os amigos. Ele não queria fazer uma festa com o pai e a mãe dele, ele queria fazer uma festa com os amigos. Ele tinha o mesmo desejo do filho pródigo número 1. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente é o filho pródigo número 2. O que é o filho pródigo número 2? É aquele que se relaciona com o pai como escravo. Então você pode estar dentro da igreja, mas Deus não é o seu pai. Deus é um senhorio na sua vida. Deus está aí para te subjugar. Deus está aí para te abafar. Você quer fazer, doido para fazer a sua festa com os amigos e você não usufrui da presença do pai. Você não usufrui da herança que o Senhor tem para você. Você não usufrui da sua posição de filho dentro da igreja. Você não faz as suas batalhas contra Satanás. Você fica ainda numa posição infantilizada, murmurando, reclamando e falando mal do outro filho que voltou.
Dizendo, mas por que para ele o senhor faz uma festa e para mim não faz? Mas por que para ele tem festa e não tem? Esse aí que foi lá com as prostitutas, eu sempre fiquei dentro de casa. Ele que gastou todo o dinheiro, eu fiquei dentro de casa. Você fica murmurando e você não usufrui da herança do pai que está na sua mão. Se você teve até então na casa do pai, ele estava com toda a herança na tua mão. E você não usufrui da herança como filho. O problema do filho pródigo número 2 é que ele exerce o julgamento. O julgamento. É essa, quando a gente está muito tempo na igreja, a gente precisa ser confrontado com o Senhor, porque a gente começa a falar mal das pessoas. Mal de quem? Dos pecadores. O que esse irmão falou? Prostituta, bebeu, adulterou, comeu, se regalou, fez o que quis, agora está voltando para casa, você vai receber ele? Não é só ele que fala isso. Muitos de nós falamos. Ele não consegue se sentir filho. E quem não consegue se sentir filho, não se sente herdeiro. Se você não se sente filho de Deus, você não se sente herdeiro, você não pode usufruir. O projeto de Deus para nós, como falou o próprio Jesus em João, é para que a gente receba o poder de sermos filhos de Deus e estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar e nada, nem ninguém pode tirar esse lugar de nós. É esse lugar que nós precisamos resgatar, o lugar de filhos, porque o anjo caído quer que a gente caia também. Ele quer tirar a nossa posição de filhos, de herdeiros. Ele quer nos colocar sempre como escravos. E esse filho, ele não estava cuidando dos negócios do pai. Ele estava trabalhando por troca do salário, porque o herdeiro, ele não precisa receber salário. O herdeiro é dono. Como que você tem se comportado com o que Deus tem dado para você? Como herdeiro, como dono ou como empregado que precisa receber um salário? Como que você tem se comportado com aquilo que o Senhor deu para você? Como que você se comporta no seu casamento? O Senhor fala que é um presente, não é? É um dom o casamento. O filho não é um dom, não é um presente? Como que você tem administrado os presentes de Deus na sua vida? Como você tem administrado o seu trabalho que Deus tem te colocado, te honrado nesse trabalho? Como que você administra os seus relacionamentos? Como que você administra a herança que Deus pediu para você cuidar aqui na vida, que são pessoas? São pessoas. Esse filho mais velho estava ali por obrigação. É muito triste a gente ficar na igreja fazendo a obra de Deus por obrigação. A gente não tem prazer, a gente não tem alegria, a gente não consegue fazer com amor, a gente não aceita. Por quê? Porque nós somos escravos e não herdeiros. Então o Senhor que quer nos colocar como filhos, para que a gente tenha intimidade, a gente tenha liberdade junto ao nosso Pai, junto a Deus o Pai. Ele precisa primeiro curar essas feridas que nós temos com os nossos pais aqui na terra. Essa é a entrada que Satanás dá na nossa vida para tirar a nossa herança, para fazer com que a gente pegue esse cartão de crédito que o Senhor deu para nós e a gente passe ou a gastá-lo dissolutamente ou a engavetá-lo e não usufruir da herança que o Senhor deu para nós. Como que os gigantes estão roubando você? Como os gigantes? Por onde que os gigantes têm entrado na sua vida? Quais são as áreas que têm repetido na sua vida e que você precisa interromper? Quais são os discursos que você está fazendo? Se você está fora, faz um discurso. Se está dentro, faz um discurso. Não é assim? O filho fora fazia um discurso. O filho dentro fazia um discurso. Será que não está na hora da gente ser abraçado por esse pai? E ouvir esse pai dizer: filho, tudo que é meu é teu. Filho, você estava perdido e agora está salvo, eu preciso me alegrar. Será que você não está precisando ouvir esse pai amoroso te chamar de filho e de filha? Será que não está na hora de você deixar o seu coração derreter diante desse pai? Desse pai que ama, desse pai que restaura, desse pai que nos leva no caminho da graça? Será que não está na hora da gente se render e perdoar papai e mamãe? Será que não está na hora de nós, quem é pai, quem é mãe biológico, ser mais razoável e olhar os seus filhos com os olhos de amor?
e levá-los aos caminhos para eles se encontrarem com esse Pai amoroso, será que não está na hora de você enfrentar Satanás pelo que você é e não pelo que você faz? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho, você não é escravo. E o filho, ele manda no escravo. O filho que é herdeiro, ele tem autoridade de filho. Nossa batalha contra Satanás, ela é vencida pelo que nós somos e não pelo que nós fazemos. E não pelo que nós temos. É pelo que nós somos. É assim que nós vencemos Satanás. Porque quando nós estamos na situação que precisa ser expulsar Satanás da nossa vida, nós precisamos chegar ali e nós falamos em nome de Jesus, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Esse nome de Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós somos cordeiros com Ele. Ele nos colocou em condições de vencermos o inferno. Então nós precisamos exercitar essa posição de filhos nas batalhas diárias que nós temos, que tem demônios alojados em várias áreas das nossas vidas, tirando a nossa herança, nos levando a querer comer comida de porco, nos levando a nos contentar em comer lavagem. Você não foi criado, nem eu, para comer lavagem. Quem come lavagem é porco. Comida de porco é porco que come. Nós somos filhos e nós temos uma festa com o nosso pai a usufruir. Quem foi o pai, o seu pai na sua vida? Como ele foi? Ele foi autoritário? Ele foi ausente? Era um homem fraco? Era um homem autoritário? Era um homem que brigava? Era um homem que não exercia a autoridade dele no lar? Era mais a sua mãe que era essa figura mais presente? Será que não está na hora de você liberar seu pai? Mas liberar mesmo, perdoá-lo, liberar perdão do seu pai, para você poder ser filho do Pai, do Deus Altíssimo? Será que não está na hora do Senhor nos pegar, ou como esse irmão mais velho, ou como esse irmão mais novo, e nos levar para essa festa que Ele tem para nós? Vocês não têm noção a quantidade de problemas emocionais que são explorados pelo inferno. Vocês têm noção porque vivem isso. A quantidade de prisões que a gente vive. A quantidade de situações em que a gente a gente se impede de ser feliz porque nós estamos ali como escravos. A condição de escravo é uma condição onde gera medo, onde gera raiva, onde gera orgulho, onde eu quero fazer só o que eu quero. Mas esse Pai amoroso, como Jesus vem ensinar, todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, ele estava na presença do Pai. Ele conversava com o Pai. E ele honrou seus pais biológicos até o fim. Até o fim ele honrou o pai e mãe. Mas ele sempre se colocou: eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. Você está aqui cuidando dos negócios de Deus, o Pai. Para isso você precisa vencer, como filho pródigo número 1, aqueles interesses que são contra os interesses da casa do pai. Você precisa vencer o rancor do filho pródigo número 2. E você precisa assumir que você é herdeiro de Deus. Por quê? Porque um dia você vai ter que exercer a paternidade. Você vai ter que ser esse pai, essa mãe espiritual. É isso, esse é o nosso caminho. Filho pródigo número 1, filho pródigo número 2, e sermos esse pai e essa mãe espirituais. Porque é isso que o Senhor, esse é o negócio do Senhor. Nós precisamos gerar filhos espirituais. Nós precisamos gerar, como pais e mães mais velhos na fé, gerarmos e cuidarmos dos filhos espirituais. Levarmos eles a passarem da condição de filhinho. Lembra em 1 João? Filhinhos, jovens e pais. Os filhinhos, eles têm o pecado restaurado. Eles conhecem o perdão. Os jovens, eles têm o enfrentamento com Satanás. Eles enfrentam Satanás e vencem, porque eles são fortes, a palavra permanece neles. E pais são aqueles que conhecem Deus desde sempre. Então o Senhor está nos chamando a amadurecer como igreja, para restaurar a nossa paternidade, para nos restaurar como filhos do Deus Altíssimo, do Pai,
dos céus, mas para exercermos aqui na terra a paternidade decente, adequada, que acolhe, que ama e que leva as pessoas a terem um confronto com o inferno na posição de filhos, de herdeiros e não de escravos. Como tem sido o seu último enfrentamento com Satanás? Você já expulsou Satanás da sua casa? Já expulsou Satanás do problema? Ou você tem colocado que esses problemas advêm de situações emocionais? Advém de situações emocionais que Satanás plantou. Tirou você da condição de filho. E é por isso que nós precisamos, nessa noite, em nome de Jesus, liberarmos os nossos pais e assumirmos a nossa condição de herdeiros de Deus. E aí sim, gerarmos filhos espirituais. O que é gerar filhos espirituais? É trazer pessoas a conhecerem o amor de Deus, o Pai. É levar pessoas a desejarem se batizar. É você caminhar esse trajeto com a pessoa. Aí você vai ver a alegria que você vai sentir quando você levar uma pessoa a conhecer o amor de Deus, o Pai. É uma alegria indescritível. Por que é tão alegre assim? Porque a gente está cuidando dos negócios do Pai. E a gente está exercendo aquilo que o Pai quer que a gente exerça. E todas as outras coisas são retiradas? Não, são acrescentadas. É essa promessa do Senhor para nós. E é isso que Satanás tem tirado de nós como igreja. Não tira a nossa salvação, mas tira a nossa posição de filhos. Vamos ficar em pé, vamos restaurar, vamos orar. Nós temos tudo, gente, o que precisamos. Mas nós não podemos ter medo do nosso Pai. Você vai vir para frente, nós vamos ungir vocês. Vocês vão ser ungidos. Nós vamos orar, liberando perdão. E nós vamos fazer uma batalha espiritual, expulsando Satanás das nossas vidas. Podem vir, todos vão ser ungidos hoje. Estão aqui os líderes, o pastor Lúcio. E nós vamos louvar ao Senhor enquanto você vai experimentando a presença de Deus o Pai na sua vida. Deixa Deus te inundar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você precisa restaurar a sua condição de filho amado, e você vai liberar o seu Pai. Pode empurrar as cadeiras aqui e virem para frente. Nós vamos fazer essa oração. Senhor Deus, vai orando, irmãos, ungindo e orando, preparando toda a igreja para a batalha espiritual. Pai, Senhor, nessa noite a tua obra, Pai, e em nome de Jesus, restaura a nossa posição de filhos, filhos amados, filhos que são escolhidos por Deus Altíssimo. Tira, Senhor, agora das nossas mentes todo trauma relacionado aos nossos pais. Eles foram assim, Senhor, mas nós podemos ser diferentes, Pai. Em Jesus. Pai, Senhor, restaura a condição, Senhor, dos teus filhos. Pai, Senhor, unge todo mundo. Faz, ó Espírito Santo de Deus, nessa noite. Traz a memória. Traz a memória agora, Senhor. Aquilo que nós temos, Senhor, para ser colocado. Precisamos, Senhor, ser restaurados. Libera, Senhor, da nossa mente. Espírito Santo de Deus, venha sobre o lugar. Glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Vamos fazer, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, libera as nossas mentes agora, nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos a condição de filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Jesus. Amém, Senhor, te damos graças, Senhor, nesse descanso, Senhor Deus.
transformando cada mente aqui, transformando cada coração, Senhor, liberando para serem pais e mães espirituais, pelo nome de Jesus. E aquilo, Senhor, que nós temos como graça da Tua presença, Senhor, gostaria de pedir para a igreja fazer uma coisa diferente hoje. Gostaria que os homens ficassem aqui e as mulheres aqui. Os meninos aqui e as meninas aqui. Vamos fazer uma batalha. Pode vir as mulheres para cá. Homens pra cá, mulheres aqui, faz aqui, fica um círculo aqui. Rodrigo, ajuda aí, por favor. As mulheres aqui. Gracel, queria que você conduzisse, tá? Os homens aqui. Pode vir pra cá, as meninas. Jane, vem cá. Ela tá sentada lá com o bebê. Homens aqui, mulheres aqui. Faz um círculo, faz aí. Pera aí, depois vocês continuam. As mulheres pra cá, por favor. Os homens pra cá. Só um minutinho que eu vou dar, que a batalha espiritual, ela é na condição de filho. Nós precisamos resgatar a nossa posição em Cristo Jesus. Nós estamos lá, em Cristo Jesus. Nós já estamos lá. Por quê? Porque na oração que o Senhor ensinou, Ele disse que o reino é chegado. E o reino é chegado quando a gente se arrepende. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos na condição de filhos. A vocês, homens, é tirado a paternidade. Porque o pai de vocês, por todas as circunstâncias da vida deles, talvez tenham exigido demais, talvez não tenham reconhecido, talvez tenham colocado a vocês fardos e pesos que ele, como pai, esperava que vocês cumprissem. Ele não fez isso por mal, ele não fez isso por maldade, ele fez isso por ignorância. A mesma ignorância que você pode estar exercitando com seu filho hoje. Você precisa restaurar a sua posição de filho para você poder exercer sua paternidade aqui na terra, com um filho biológico ou não. Para nós mulheres, Satanás rouba a nossa sensibilidade, rouba a nossa posição de filhas. Porque a maioria de nós podemos ter tido pais ausentes, pais
que bebiam, pais que agrediam as mulheres. Talvez nós tivemos mães muito mais fortes do que os pais. Mulheres que tiveram que superar a história. E elas carregaram uma agressividade do mundo masculino, o qual a gente teve que assumir. E a gente acabou perdendo a nossa posição de filha. Satanás tem usufruído disso e explorado isso na sua vida, na sua condição de mulher, de filha. Você precisa nessa noite voltar a ser filha do Pai. Aquele que protege, aquele que restaura, aquele que cuida. Para isso você tem que liberar seu pai. Você tem que perdoar seu pai. Para que vocês exerçam a paternidade e a força espiritual que o Senhor pede que vocês façam isso na casa de vocês. O homem, como cabeça, ele exerce a autoridade espiritual, mas é uma autoridade que ama a esposa. Ele ama. É um amor que é o amor do pai que é derramado no seu coração. Para isso você tem que liberar seu pai. Você tem que liberar seu pai. Você não é igual ao seu pai. Você é para ir além do que o seu pai foi na sua vida. E esse Deus, o Pai, ele precisa entrar no seu coração e te restaurar na condição de filho. É por isso que nós vamos fazer uma oração liberando os nossos pais e uma oração de batalha espiritual para vencer as mentiras de Satanás em cada uma das nossas vidas. Porque quando nós sairemos por aquela porta hoje, nós sairemos como herdeiros, como filhos e filhas herdeiros. Você vai pisar fora daquela porta ali, como herdeiro do Deus Altíssimo, e não vai deixar Satanás te escravizar. Queridos, quando a pastora falou com relação à ignorância, o diabo ele explora justamente isso, a ignorância. Explorou nos nossos pais e explora isso também, porque muitas vezes nós somos ignorantes pelo fato de não termos referência ou acharmos que não temos referência paternal. Nosso Deus, ele doou o de melhor que ele tinha por amor de nós, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ainda Jesus Cristo, ele mesmo falou que o Espírito Santo iria nos ensinar tudo aquilo que nós iríamos precisar aprender. Então, nossa referência é o Senhor. Meu pai não foi uma boa referência por causa da ignorância dele, por causa da minha ignorância também, que não pude compreendê-lo e amá-lo. Mas nós temos uma referência hoje, e essa referência é o Senhor. Amém? Bom, as crianças, então, as meninas ficam aqui, os meninos ficam com os pais. Vamos lá. Eu gostaria que vocês repetissem então uma oração. Os filhos de vocês, que bom, vamos lá. Eles vão usufruir já dessa libertação, amém? Isso, os pais com os meninos e as mães com as meninas. Isso aí, cuida aí. Olha aqui, tranca lá. Graças a Deus. Vem cá, Luciano. Vem aqui, ó. Eu gostaria que vocês agora colocassem o pai de vocês, a mãe de vocês, nas mãos do Senhor. Diga assim: em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, a minha mãe e o meu pai. Eu creio que tudo que eles fizeram foi por ignorância. E eu quero perdoá-los. Eu quero que eles sejam felizes. Porque eu os amo. E eu sei que eles são falhos. Eu entrego a Ti os meus pais, onde quer que eles estejam. Eu quero que Teu Espírito Santo os visite, os cure, os ame, cuide deles, em nome de Jesus. E agora eu quero,
na condição de filho e filha de Deus. Assumir a minha herança. É minha. É minha. E em nome de Jesus, Satanás e todos os demônios que têm agido no meu emocional, saiam em nome de Jesus. Solta minha vida, solta minha mente, solta meu coração, solta minha casa, solta o meu casamento e solta os meus filhos biológicos e meus filhos espirituais. Eu reivindico em nome de Jesus a paternidade espiritual que o Senhor me deu, e a partir de hoje eu assumo esse lugar de filho e de filha amadas por Deus o Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos a Ti, Pai. Entregamos a Ti. Entregamos a nossa entrega agora. Pode entregar, vai falando agora. Vai entregando a Deus o Pai tudo que você precisa se livrar na sua vida. Entrega para o Senhor as tuas traições. Entrega para o Senhor os abandonos. Entrega para o Senhor as vergonhas, as tuas incapacidades. Entrega a impotência para o Senhor. Entrega para Deus o Pai agora tudo que não presta, porque o Senhor está pondo um anel no teu dedo, está pondo uma roupa nova em você, está fazendo uma festa contigo, porque nessa noite você tornou filho herdeiro do Deus Altíssimo, do Deus o Pai, que te ama, que morreu por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Gigantes, saiam da vida dessa igreja, saiam dessas casas, saiam de todos os membros da igreja Missão Atos. Deixem agora, gigantes, vocês foram vencidos pelo amor de Deus o Pai. Vocês foram vencidos por essas pessoas, filhas do Deus Altíssimo, cordeiros em Cristo Jesus. Abaixe a cabeça, Satanás, e saia dessa igreja em nome de Jesus, de cabeça baixada, vencido pelo sangue do Cordeiro. Saia dessas casas, saia desses relacionamentos. Você foi vencido em nome de Jesus. Glória te damos, Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, a Ti, Senhor. Te damos graças ao Pai, Espírito Santo de Deus, e venha nessa noite varrer dos nossos corações e das nossas mentes esse passado que nessa noite foi apagado em nome de Jesus. Essa noite foi apagado, a sua borracha passou, Senhor, porque nós liberamos perdão, porque nós recebemos perdão, Senhor. Nós te damos, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dizer, eu sou filho. Vamos ouvir assim primeiro, vamos para um minutinho aí. Fala os homens primeiro, fala aí. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Uhul! Aqui para os gigantes, ó. Igual o pastor Temício que eles faz, ó. Uma banana para o gigante. Boa semana, que Deus te abençoe grandemente. E ó, saiu daquela porta lá, você é filho.